Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um abraço para todos vocês, em especial para você, Alviverde. Eu vou, nesta véspera da estreia do Goiás na Copa do Brasil, contar um pouco da história do time esmeraldino dentro da competição. Farei isso depois também com as histórias do Atlético e do Vila Nova. Estes são os três representantes goianos na edição de 2020 da Copa do Brasil. O Atlético estreia nesta quinta-feira e o Vila Nova estreia na outra semana. Então, o Goiás é o time goiano que mais participou da Copa do Brasil, uma das equipes do Brasil que mais disputaram a competição ao longo da história, a Copa do Brasil, que vai começar agora a sua 32ª edição. Nas 31 edições já realizadas, o Goiás participou de 27 delas. O Goiás só não jogou em 1993, 1994 e 2005 porque não conseguiu classificação, e em 2006 porque estava disputando a Taça Libertadores da América. E naquela época, os times que estavam na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Então, são os números, do Goiás nesta competição. Daqui a pouco eu vou dar uma aprofundada maior nesses números, até para contar para vocês dados um pouco mais detalhados, vamos chamar assim, desta participação do Goiás na Copa do Brasil. A Copa do Brasil começou a ser disputada em 1989, e a intenção da CBF naquela época, depois ela acabou mudando aí o seu formato, mas a intenção da CBF era basicamente contemplar os campeões estaduais. Então, como eram 32 vagas, para dar um chaveamento perfeito, eram os 27 campeões estaduais mais os 5 vice-campeões das 5 federações mais bem ranqueadas. Então foi assim por alguns anos. A partir de 1995 começou a mudar e foi só mudando. Hoje a Copa do Brasil tem 80 participantes. Vamos apresentar aqui para você agora um scout do Goiás nessas edições da Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o Goiás já realizou 139 jogos. São 65 vitórias, 36 derrotas, 38 empates. 65 vitórias, 36 derrotas, 38 empates, 228 gols pró, 157 gols contra. Estes os números gerais do Goiás na Copa do Brasil. O atacante Araújo é o maior artilheiro do Goiás na Copa do Brasil. Ele marcou 14 gols com a camisa alviverde nesta competição. Vamos relembrar aqui as principais campanhas do Goiás. A melhor delas, logo na segunda edição do torneio, em 1990, o Goiás chegou à decisão e perdeu para o Flamengo. Nessa decisão, em 2 jogos, o primeiro em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, vitória do Flamengo por 1-0, e o segundo aqui no estádio Serra Dourada, empate por 0-0. O Goiás chegou à semifinal da Copa do Brasil em 3 ocasiões: 1989, 2003 e 2013. Em 89, o Goiás perdeu a semifinal para o Sport Recife, em 2003 para o Cruzeiro e em 2013 para o Flamengo. O Goiás teve ainda 3 ocasiões em que ele chegou à fase quartas de final, foi eliminado na fase quartas de final. Em 1991 pelo Criciúma, em 1999 pelo Internacional e em 2012 pelo São Paulo. Então, este é um resumo aí do Goiás nessas participações da Copa do Brasil. Como você ficou vendo aí, o torcedor do Goiás mais antenado já sabe, a maior participação foi aquela de 1990, quando o Goiás chegou perto, mas acabou não conquistando o título. No ano passado, o Goiás fez uma campanha ruim e acabou parando na segunda fase, quando empatou no tempo normal por 1-1 com o CRB e perdeu nos pênaltis em pleno estádio da Serrinha. Ali começou a derrocada do técnico Maurício Barbieri. Na primeira fase do ano passado, o Goiás eliminou o Sergipe, vencendo por 2-0
lá em Aracaju. Então, em síntese, este é o resumo das participações do Goiás nesta competição tão charmosa, né, que reúne times de todos os estados brasileiros e jogos assim bastante enigmáticos, né? O Fast Clube, que é o adversário do Goiás nesta edição da Copa do Brasil, ele já enfrentou o Goiás também em uma edição de Copa do Brasil. Vou até confirmar para vocês aqui o ano certinho em que aconteceu esse jogo. Se eu não estou enganado, foi em 2007 que o Fast Clube enfrentou o Goiás. Aliás, não, 2008. Em 2008, o Goiás venceu o Fast Clube por 3-1. O jogo aconteceu no Vivaldo Lima. Vivaldo Lima era o estádio que existia lá em Manaus, né, que acabou sendo demolido para a construção da Arena Amazônia. Beleza, gente? Um grande abraço para todos vocês. Tomara que o Goiás consiga fazer uma boa campanha nesta competição e nós estaremos por aqui acompanhando. Amanhã eu posto um vídeo sobre o jogo, né, com as minhas análises sobre o que deve ser este Goiás de Fast. Até mais.